Olá, maravilhosos! Que alegria estar com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Esse programa está muito especial porque ao invés de uma convidada, eu tenho duas e eu já apresento para vocês. Em primeiro lugar, quero te agradecer por nos receber aí na sua casa, seja no seu quarto, na sua sala, aonde você estiver nos assistindo. Saiba que este programa vem direto do coração de Deus para o seu coração. Então, por isso é muito importante saber se você está gostando do que você está ouvindo aqui, se você tem alguma sugestão e assim vamos seguir. Hoje o nosso programa será um pouco diferente. O nosso momento de devocional já vai entrar junto com a nossa conversa com essas convidadas maravilhosas. Eu quero apresentar a vocês essas lindas, a minha amiga Aline, essa linda mulher inspiradora. Já vou colocar o Instagram dela aqui para vocês seguirem. E a nossa linda Flávia Decora, que decora esse ambiente e faz da minha casa a sua casa um ambiente mais lindo. É só chamar ela também. Meninas, quero agradecer vocês por estar aqui. Eu honro e respeito a unção que é derramada sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre identidade e atravessando tempos de mudanças. E se tem algo que vocês estão se tornando expert, é exatamente esses tempos de mudança. E eu sei que esse programa vai alegrar, confrontar e confortar o coração de muitas mulheres. Obrigada, Lígia. É um prazer imenso estar aqui com você, com a Flavinha. Esse é um assunto, né, que a gente acho que tem propriedade para falar. Tempos de mudança é o que a gente tem vivido e tem sido um desafio, mas a presença de Deus, ela faz qualquer caminho possível, né? É verdade. Então é um prazer estar aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, Li. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Já esse ano acho que duas vezes. Amiga, e o né? ano que vem, eu não combinei com ela. Nós veremos ela muito mais vezes, tá bom? Estamos juntas. Muito obrigada, né? Obrigada pelas meninas que estão nos acompanhando, né? E realmente esse tema é um tema, além de desafiador, é um tema de cura, né, Aline, para as nossas vidas, né? Porque todo tempo o Senhor tem feito isso. Ele tem feito nós avançarmos e sermos curadas. Então é muito bom falar desse tema. E já puxando o gancho que a Flavinha está falando, o avançar não significa ausência de dor. Não. E nem significa insegurança. E às vezes, muitas vezes, você que está aí do outro lado da tela acha que para eu avançar, para eu prosseguir na vida, atravessando tempos de mudanças, e quem sou eu quando eu oro, quando eu peço algo a Deus e Ele me diz não? Exato. A minha resposta para mim é não, mas Ele sempre faz o melhor, por mais louco que isso seja. E isso significa, mesmo estando entristecida, muitas vezes sentido enfraquecida, é continuar a caminhar. Igual aquele desenho Dory, continue a nadar, é esse desenho mesmo que eu falo, né? É verdade. Isso é muito interessante, né, Lígia? Porque assim, a gente falar de identidade, a gente às vezes acaba confundindo quem nós somos com os papéis que a gente exerce. Muito importante isso. Né? Então, uma coisa é o que eu faço, outra coisa é quem eu sou. E isso tem muito a ver com a raiz, né? Com as nossas raízes mesmo, com aquilo que está no profundo, que ninguém vê. Então, o primeiro desafio, eu acho que é isso, a gente olhar pra gente, além dos papéis que a gente exerce, como mãe, como filha, muitas vezes, como esposa, como profissional, e a gente está acostumado a ter isso. E aí, quando você enfrenta algumas circunstâncias da vida que te tira essa referência, você se vê perdida, né? E aí você fala, e agora, quem eu sou? Quem eu sou? Eu já não sou mais quem eu era, talvez. Nem sei quem eu vou ser nos próximos dias. Ou quem eu estou me tornando mediante essa dor. Quem eu sou que durante esse período de dor eu estou me tornando. Porque é um processo de mudança, é igual uma borboleta. A borboleta ela está ali no casulo e ela está se formando. Se eu vou lá e rasgo esse casulo para libertar, ela não vai conseguir voar porque ela não está pronta. Exatamente. Eu entendo que Deus, ele é perfeito, né? Nenhuma de nós temos dúvida disso. Sim. E não faz nada pela metade, né? E eu
eu olhando para mim mesma, como a Aline falou, nesses tempos de mudança, eu conheci uma Flávia que existia, mas eu não sabia. Uau! Entende? Então, quando a gente passa por tempos difíceis e mudanças, tira a gente completamente da zona de conforto, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. Não existe plano A nem B. Existe, como é que você disse? Não existe plano A ou B. Na verdade, o plano B é volte ao plano A. Exatamente. Então, a gente acaba encarando essa realidade que está tudo bem também. É uma realidade que não somente nós passamos, né? Referente ao luto, né? Mas não existe também só o luto da morte física, né? Existem outros tipos de luto que outras pessoas também estão passando, né? E dentro desse processo tem uma grande mudança e tá tudo bem passar por essa mudança. Dói, dói, machuca, machuca. Mas a gente também tem que entender que a gente tem que se permitir também, cada estação, viver a sua estação. Exatamente. E por falar nisso, a gente não contou a história para as meninas. Nós estamos aqui conversando, bate-papo de amigas que somos. Mas vamos falar brevemente o testemunho de vocês. Aline, você pode começar? Sim. O que momento é esse que você está atravessando de tanta mudança e acaba confrontando com a sua identidade, e a sua identidade de filha amada precisa estar firmada? Sim. Eu, há 1 ano e 4 meses, eu fiquei viúva, né? O meu marido, ele faleceu na pandemia por Covid, mas eu já vinha caminhando com o Edgar desde os meus 12 anos, né, Lígia? Uau. Então, assim, ele foi meu melhor amigo, ele foi meu discipulador, ele foi a pessoa que caminhou comigo, construímos família, Você tem namorado, 2 lindos filhos. E tenho 2 lindos filhos. Amanda vai fazer 7 anos agora mês que vem, e Dudu vai fazer 2 aninhos, né? Quando ele faleceu, o Dudu tinha apenas 6 meses. Então, assim, para mim foi um desafio imenso olhar e dizer quem é a Aline sem o Edgar. Uau. Porque eu tenho 30 anos, então vocês imaginam que se desde os 12, toda essa construção de quem eu me reconhecia, como a Flávia disse, estava ligada a ele. Então, assim, muito de mim tem dele, né? E assim como dele também tinha de mim por toda essa caminhada juntos. Então, assim, foi todo esse 1 ano, quase 1 ano e meio, tem sido de me descobrir, entende? Quem é a Aline mesmo? A Aline pela Aline, não a Aline que era esposa do Edgar, não a Aline mãe da Amanda, do Dudu, não a Aline, sabe, às vezes vinculada a um cargo que você ocupa dentro de uma instituição. Então, esse 1 ano que a gente tem vivido esse desafio do luto, essa mudança, tem sido bem desafiadora, não tem sido fácil. Eu falo que alguns dias eu dizia que eu não me reconhecia. Eu não me reconhecia. Porque o luto, ele tem, as situações difíceis têm esse poder de transformar a gente. É como se fosse realmente ali uma borboleta que é obrigada a um determinado momento sair para voar. Para ela estar confortável, mas ela precisa, se ela não romper aquele casulo naquele tempo, ela morre, né? E essa situação, pra gente, ela te obriga a reaprender a viver, a redescobrir o mundo com outra perspectiva. O mundo continua o mesmo, mas o meu olhar está de outra perspectiva, né? A história agora não tem mais a ver com um casal, ela tem a ver comigo, com você. né? Então, Você é a protagonista única dessa história. Exato. E você, querida? Uma história um pouco parecida com a Aline, mas com a diferença que ela tem 30, eu tenho 42, né? E sou vó. Ah, meu Deus! Vó da Pérola, que já tem 5 meses, agora dia 1º ela faz 5 meses. Eu também conheci o Júnior com 12 anos, né? A gente teve um casamento de 25 anos. E também ele faleceu faz 1 ano e 5 meses, 1 mês antes do Edgar, do esposo da Aline, por conta do Covid também. E é muito isso mesmo que a Aline está falando, né? Essa questão da gente se encontrar sem eles, né? Porque é uma história, né? A gente era criança, nem adolescente era. Éramos todos crianças, né? E o legal é entender que a gente consegue. Uau. A gente consegue, a gente dá conta. Até tem a Thalita Pereira fala, né? Você vai dar conta. E a gente dá conta sim, porque Deus é conosco. Amém. Né? E Ele prepara tudo. A gente participa de um grupo de apoio no EMI, que eu acredito que você já citou aqui algumas vezes, né? E a fala acaba sendo a mesma das pessoas, das mulheres, né? Que estão lutadas.
em determinada estação elas falam assim, eu já falei, a Aline, tenho certeza que já falou, eu quero minha vida de volta. E não, não vai ter aquela vida de Flavinha, volta. e eu vou te falar, não é só o luto físico. Eu já presenciei e vivi essa história do eu quero a minha vida de volta, estou com saudade de mim mesma. Sabe quando você está com saudade de você, como você se sentia, como né? você era quando a adversidade não tinha passado pela sua casa. Como você era quando o caos, que aparentemente era o caos para destruição, não tinha batido a porta e entrado. Porque aí entra uma outra questão. Tudo coopera para o bem. Exatamente. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso. Mas como que o caos pode cooperar para o meu bem? O dia mal chega para todos. Para todos. Né? E é só quem tem a identidade firmada em Jesus que entende esse processo. Como que o dia mal coopera para o bem? Como? É quem conhece Jesus, que tem Jesus e o Espírito Santo na vida, porque é muito doido, né, Aline? Eu estava pensando. É muito louco. É uma situação que, assim, você se vê e aí, como eu disse, né? Quem eu sou? Porque, assim, eu não posso ser definida por tudo aquilo que pode ser tirado de mim. Se pode ser tirado da gente, não pode nos definir. Porque a partir do momento que se tira aquilo, eu estou indo junto. E não é esse o fundamento. Então, por exemplo, um emprego. Se me tiram um emprego... Minha identidade não pode estar baseada naquilo, porque então, não pode ser tirado. Exatamente. Né? E aí você fala, às vezes o luto para algumas mulheres não é o luto da morte física, mas às vezes está numa separação. Às vezes está na perda de um emprego, às vezes está na perda de um filho, às vezes está em não realizar um sonho que tanto se almejava, e aí vem a frustração, e aí você se sente tendo perdido algo, tendo que lidar com a falta de algo, né? E eu fiquei pensando, quando a Lígia falou, né? Como que a gente lida quando Deus não faz aquilo que a gente quer? Como que a gente lida quando as coisas não são do nosso jeito? E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, quando eu olho, eu falo, Aline, mãe, isso pode ser tirado de mim. Né? Os papéis que eu exerço, eles podem ser tirados de mim. Sonhos, eles podem não ser realizados. Tem muita coisa que pode não acontecer da maneira que eu quero. Mas quando eu olho para Jesus, isso nunca pode ser tirado de mim. Uau. Né? Quem ele é e quem eu sou nele nunca pode ser tirado. Só que tem algo que é tão... Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas você fala, um filho... Você fala, nossa identidade, ela está tão ligada com a paternidade, porque a gente cresceu assim, né? Você é filho de quem? Isso. Quem é seu quando pai? nós somos menor de idade, principalmente... Tudo que nós somos está diretamente ligado com nossos pais, com a nossa paternidade. E aí você começa a ver biblicamente falando, né? A Bíblia vai falar que Jesus, quem é? O filho do carpinteiro. Disseram isso, mas não é esse o filho do carpinteiro? O irmão, né, de Tiago? E ele começa a falar a respeito dessa paternidade. Vai falar de Davi. Davi é o filho de Jessé. E vai falar Pedro, o filho de Jonas. E ali você olha e fala, toda a nossa identidade sempre está ligada à nossa filiação. E aí você diz, podem tirar tudo o que quiser de mim hoje, mas a Aline, filha de Deus, isso ninguém nunca vai tirar, Lígia. Uau. E aí eu falei, puxa, por que a gente... Você já parou para pensar, por que a gente, talvez em alguns momentos, choramos sim, a gente fala, a tristeza visita, mas ela não faz morada para sempre. Peraí, decora isso. A tristeza pode te visitar, mas ela não pode fazer morada. A angústia, né? Às vezes o desespero, às vezes alguns sentimentos, eles batem ali na porta, mas você sente ele, mas você fala, querido, agora é sua hora de ir embora daqui, né? Porque existe alguém que mora dentro dessa casa, existe um pai nesse lar. E ali eu falei, Jesus, ele é essa pessoa, né? Que é o nosso pai, que nunca vai ser tirado da gente. Mas aí eu fiquei pensando, por que em alguns momentos a gente não se perdeu completamente? Porque, Lígia, se você tem um pai, imagina comigo, se você tem um pai que é médico, diretor de um hospital, dono de um hospital, você se preocuparia de verdade com algum assunto relacionado à tua saúde? Por quê? Porque o meu pai ia dar conta disso.
Porque você saberia que o seu pai saberia o que fazer, Total. ele teria os contatos, recursos. teria os recursos, Recursos. ele teria tudo o que precisasse para te atender aonde fosse, como fosse. Se você tem um pai, por exemplo, que ele é talvez um juiz, um advogado, você se preocuparia com qualquer questão relacionada à lei? Não, porque eu saberia a quem recorrer. Porque você saberia que você teria um pai que teria conhecimento, recurso e muitas vezes influência para te ajudar naquela área. E ali eu olho e eu falo, quando a gente tem Deus, né, Jesus ali, Deus como nosso pai, você olha e você fala, eu tô nessa situação, mas eu tenho alguém que tem conhecimento, habilidade, recurso, Amém. provisão para me dar suporte em qualquer área. Né? E você fica pensando, qual é o filho que não usufrui do que o pai tem? Só o filho que não tem bom relacionamento com o pai. É por isso que muitas pessoas olham para nós e algumas pessoas falam assim, não, mas como é que consegue sorrir, adorar? Como é que você consegue? Como é que você está de pé? Né? Você teve um marido só, 25 anos, um bom casamento. É aí que muitas pessoas que não têm Jesus acabam se perdendo, acabam se entregando ao caos. Muitas se matam numa situação dessa, Sim. porque não tem a quem recorrer, porque não conhece o pai. Né? Esse pai que a Aline conversou com a gente. E o que eu acho incrível é que mesmo que essas pessoas conheçam o nosso pai, vai ter dias que vai dar vontade de chorar. Vai ter dias, Vai não bastante. Você vai chorar, vai ter só vontade não. Não, vai chorar. Vai ter dias que você fala, parece que eu estou retrocedendo, estou começando do zero de novo. Mas o seu pai vem e fala assim, chora, calmou, agora levanta. Chora aqui no colinho do Isso papai. aconteceu comigo hoje. Uau. Hoje aconteceu. Ontem eu estava mal e tal. E chorando mesmo, né? E hoje eu acordei, como muitos dias eu não tinha acordado, com vontade de ficar na cama. Não queria levantar da cama. Só que eu precisava trabalhar, eu precisava vir aqui na Lígia. Justo hoje, né? amiga, Eu precisava hoje dar uma palavra amiga para quem precisar. Isso. E foi na hora que eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer para me levantar? E o Espírito Santo falou comigo, levanta e toma um banho. E eu não pensei duas vezes, eu pulei da minha cama, porque se eu não pulasse da minha cama e obedecesse a voz, eu ia estar lá até agora, deitada. E eu ia estar atrás de você, batendo no seu apartamento. Podia estar te tirando, vale tomar um banho agora. Meninas, E que papo maravilhoso, mas nós precisamos chamar o intervalo. E eu quero te convidar aí, enquanto a gente está aqui no intervalo, toma uma água, bora brindar a vida. A vida. A vida. Eu espero vocês depois do intervalo. Maravilhosas, nós voltamos, tomou sua água, é muito importante se hidratar, sabia que a verdadeira hidratação ela é de dentro para fora e não de fora para dentro? Vamos continuar o nosso papo. Aline, o que você estava falando nos bastidores? Eu estava dizendo que às vezes a gente tem uma dificuldade de responder essa pergunta, né? Quem é você? Quem é você? Vamos fazer um exercício? Vocês que estão aí do outro lado da tela. Se você estivesse aqui na mesa com a gente tomando esse café e eu falasse para você, quem é você? Qual é a resposta que vem em primeiro lugar na sua cabeça? Se a sua resposta está ligada a uma profissão, Os papéis, né? aos papéis, então peraí que lá vem a história, vai. Essa é uma pergunta desafiadora, né? E a Bíblia conta algo muito lindo sobre isso, quando Jesus pergunta para os discípulos assim, quem os outros dizem que eu sou? E eles começam a dizer, olha Jesus, um diz que o Senhor é um profeta, que o Senhor é João Batista, e aí Jesus fala, mas vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E ali Pedro vira para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e eu imagino aquele sorriso de Jesus, né, dizendo, olha, Pedro, você é privilegiado, porque não tem como você humanamente saber isso, foi o meu Pai que te revelou isso. Uau. E revelou o quê? Que Jesus era filho. Filho, imagina você olhar, ele poderia falar que Jesus era o Senhor, Salvador, Emanuel, né, que curaria, que libertaria, mas ele olhou e reconheceu a filiação de Jesus como o Filho de Deus, assim como nós também somos, né? E ali naquele momento, sabe o que acontece?
Jesus olha para Pedro e diz assim, é por isso, Pedro, que eu te digo que tu és Pedro, que significa rocha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha eu edificarei a igreja. E ali Jesus começa a dizer quem Pedro era e qual era o propósito dele, qual era a missão dele na terra. Então, assim, às vezes a gente se pergunta, né, quem eu sou? Eu ainda não sei responder essa pergunta, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei por que eu tô passando por tudo isso. E eu diria, sabe, foca em descobrir quem Deus é, quem Jesus é. Porque quanto mais a gente conhece dele, sabe? O seu pai que é um médico, dono de um hospital, seu pai que é o advogado fiel, justo, e sabe? Que te defende em todas as tuas causas. Quanto mais você conhece dele, mais você sabe quem você é, porque ele vai te revelando na mesma medida, né? Eu preciso dizer algo para vocês. Há muitos anos atrás, eu era uma gerente comercial falando sobre trabalho, né? Eu não gosto mais de dizer que sou, eu estou. Por exemplo, eu estou uma apresentadora de TV, mas isso não significa que tem a ver com a minha identidade. Pode ser que eu não esteja mais, mas eu continuo sendo eu. Continuo sendo aquela mulher que o Senhor fez. Isso. E durante um período o Senhor falou para mim, pode parecer louco para você que está me assistindo aí, mas Ele falou para mim, eu quero que você pare de trabalhar. E aí eu já tinha me formado em estética, essa parte de beleza. Eu amo muito desses cuidados, estava trabalhando como esteticista, atendendo muitas mulheres. Ele falou, eu quero que você pare de trabalhar, para você descobrir a sua verdadeira identidade. E assim eu, chorando, reclamando, fui e obedeci, né? Aquela filha que, poxa vida, eu tenho que ficar cuidando do meu lar, como assim? E eu fui para minha casa. E esse era um questionamento que vinha muito na minha cabeça. O que eu vou preencher na ficha do médico? O que eu sou? Uma dona de casa? Uma CEO do lar? Foi da onde surgiu esse tema CEO do lar, para ficar menos. E não é porque é menos, é porque existe o departamento de compras, de vendas, logística. É uma biga de uma empresa. Não é o Ministério de Educação, não é? Educação em todos os sentidos, inclusive do marido, educando o marido como, né? Usar um banheiro adequadamente, né? Workshops para essas coisas. Palestrante, na hora que a mãe vai lá palestrar para os filhos, né? O lar é uma grande empresa. Mas eu falei, Senhor, então quem eu sou? E daí começou. Enquanto você não entender que você é minha filha amada, nada vai suprir. Nada. Você pode estar uma empresária de sucesso, empreendendo na área da decoração, mas é um estado, porque a sua identidade é como filha. Pode ser tirado e você permanece de pé. É isso mesmo. Né? E às vezes a adversidade vem e a primeira coisa que vai nos atacar é, quem é você? Você não é filha mesmo? E aí quando veio a grande adversidade da minha vida, eu falei, mas peraí, a minha identidade começou a ser atacada. Minha identidade começou a ser infligida. Quem eu sou mesmo quando tudo está dando errado? Será que eu sou isso mesmo que eu estou pensando? A nossa identidade já foi pago um alto preço na cruz do Calvário. O sangue dele vertido por mim, por vocês, por vocês. E lá na cruz tem nos purificado e trazendo essa leveza, meninas. É isso. Quem entende o propósito tem Jesus é leve. É leve. Quando você tenta ser alguém rotulada, é muito pesado. É muito pesado, amiga, e a gente não consegue permanecer nesse rótulo. É muito bom ser filha. E ser filha. Descansar. E eu quero te falar, minha linda, que está aí me assistindo, um grande beijo para você que sempre está acompanhando esse programa. É uma honra ter você aqui com a gente, sentado nessa mesa, mesmo que esteja aí na sua casa. E o rótulo, inclusive, da religiosidade. A religiosidade é muito pesada. Porque a religiosidade diz que nós temos que ser perfeitas. E nós temos falhas. Nós erramos. Pensamos em desistir, não é verdade? Quantas vezes? Quantas vezes? Um dia de cada vez. Não dá para acumular. Mas ele sempre vem e fala, tá bom, filha, bora. Agora
né? Chorou? Vai ok. tomar um banho. Vai tomar um banho. Levanta e toma um banho, que você vai melhorar depois de banho. Vai treinar, não é isso? Vai treinar, minha filha. Treina um pouquinho, que você vai, né? Liberar umas endorfinas e vai melhorar. Aproveitando esse papo delicioso, eu quero ler um versículo aqui com vocês. Isaías 43, 19. Anota aí. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Oi? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Meu Deus! Aleluia! Eu acho que eu vou para a mesa, para baixo da mesa, vocês continuam esse programa. Glória a Deus. Depois desse versículo, me falta até ar. Deus é bom. Faltou voz aí, amiga. Toma uma água. Esse é o versículo da minha vida. Eu poderia falar sobre ele. Então fale, queremos te ouvir. Você quer ouvir? Fala. Você quer ouvir? Claro que eu quero. Eu também. Vamos ouvir ali. Esse versículo, quando eu recebi ele de Deus, ele foi num momento muito doloroso, né? Porque, deixa eu te dizer, olha, esqueça-se do que se passou e quando você tem algo lindo e maravilhoso para trás. Meu Deus. Dói, né? Dói. E você dizer, olha, Deus fala, olha, estou fazendo uma coisa nova. Porque eu não sei vocês, mas para mim, novo era sempre sinônimo de melhor. Só bom. Só melhor. Não é nem bom, é melhor. Eu quero um tempo novo na minha vida, um trabalho novo. O que você está pensando lá no fundo? Melhor. Melhor do que o que eu tenho hoje. Melhor. E quando eu pensava na minha história de vida, no meu casamento, na minha família, não existia melhor. Entende? E ali a gente entender que o novo de Deus, a Sil me disse isso um dia, no Noemi, ela disse, o novo de Deus não é melhor nem pior, é diferente. E o novo de Deus, Lígia, é tão intenso porque ele vem para cumprir um propósito. Não é para satisfazer as minhas vontades, embora muitas vezes isso vai acontecer. Deus vai fazer coisas novas, vai cumprir desejos do nosso coração, mas não obrigatoriamente. E aí você aceitar o novo de Deus, quando ele rompe na dor, quando ele rompe naquilo que você não queria, porque sabe o que é lindo desse texto? Esse esqueça o que se foi, não é assim, olha, esqueça o que não deu certo. Isso. Não. Sabe o que é isso? Meu Esqueça Deus. o que se foi. Era assim, olha, esqueça. Porque aqui ele estava falando do milagre de quando Deus abriu o mar para o povo passar. Os milagres. Esse é o esqueça, porque o povo estava tão apegado àqueles milagres que Deus já tinha feito, que aquela era o padrão, era a referência deles, eles não se abriam para ver o diferente que Deus estava fazendo, mas era Deus que estava fazendo. E aí, esse texto ele fala exatamente disso. Em um momento, Deus pegou o mar e transformou em terra seca para o povo passar. Nesse momento era o contrário. Nesse momento, Deus estava pegando um deserto, criando um caminho e colocando rios no ermo, ou seja, água no deserto. É o contrário, é diferente, não dá para comparar, sabe? Não dá. E aí você olhar e você falar, tá tudo diferente. Mas eu preciso me desapegar do padrão que eu tinha, com a referência que eu tinha, sabe? Deus não se move, não faz as coisas só de um único jeito, né? Deus tem uma multiforme graça. E a gente entender isso, que Deus está fazendo dessa forma, é diferente. É abraçar o teu propósito, né? O que a gente estava falando aqui, é olhar e dizer, Jesus, Pai, eu não sei o porquê, eu não sei como, mas eu sei e eu confio no Senhor. Tá tudo certo. Tá tudo bem, eu confio no Senhor. E olha, eu vou dizer uma coisa. Se tem momento para demonstrar se nós realmente confiamos ou não de verdade em Deus, se não for um momento difícil, Lígia. Quando vai ser? Quando vai ser? Porque é no momento difícil que tudo é confrontado, né? Quando não fazem o que você quer, qual é a filha? Que tipo de filha você é? Quando o pai fala para você, não vai ser desse jeito. Eu sou a filha que confia e fala, pai, eu confio na sua decisão. eu não concordo, eu não gosto, mas tá tudo bem, eu honro, eu respeito o Senhor e eu sei que o Senhor sabe o que o Senhor tá fazendo. Ou eu sou a filha que vou bater o pé e vou espernear e vou bater a porta e vou dizer, o Senhor não sabe o que tá fazendo. E vou duvidar do caráter, porque quando eu não consigo entender o que Deus tá fazendo, eu preciso confiar no caráter dele, que ele é bom, que ele sabe, né? Então, esse versículo... É isso aí. É de respirar fundo e confiar. Você sabia que você ia vir para uma tarde assim, né?
mas não imaginava que ia ser tão assertiva para esse tempo. Vamos continuar então. Final do ano está chegando e é um tempo propício para mudanças, né? Tem sempre uma lista do que eu quero mudar, do que o ano que vem eu vou fazer, aquela lista é enorme. Nós, povo de Deus, estamos sempre ligados às mudanças e esse é um padrão bíblico. Desde Abraão, quando Deus o mandou a sair de sua terra para governar nações, vemos que o agir de Deus gerava mudanças. O agir de Deus nunca vai me deixar no mesmo lugar. A Flávia Decora passou por muitas mudanças. Muitas, e Como estou que passando era mais. antes? Então, como que era antes? Conta pra gente. Bom, a minha empresa, né? Isso. Eu tenho que confessar, eu vivi um pouco não, eu vivia bastante na zona de conforto. Uhum. E quando veio a dificuldade, né? É vencer ou vencer, vamos lá. E Deus fez Despertou a leoa. Despertou. Tanto em mim, quanto na empresa, né? Quanto para os meus clientes, né? É meio doido que eu vou falar. Mas pode falar, amiga, pode mas cada falar. mudança a gente só tem que agradecer a Deus, porque a gente está vivo. Uau. E as coisas acontecem. E quando tem vida é permitido Viver. viver. É isso. Todo ser que respira, louve Louve ao ao Senhor. Senhor. A gente às vezes não quer entender alguns encerramentos de ciclo, né? É. Seja ele qual for. No nosso caso foi a morte, né, física. Mas talvez para vocês em casa seja qualquer outro ciclo encerrado que te obriga a mudar, que te obriga a se reinventar, Vai dar te certo, obriga né? a se redescobrir. E a gente não quer encerrar ciclos, né? Isso para nós é muito doloroso, mas um dia o Espírito Santo disse isso para mim muito claro. Aline, o Edgar, pela Covid, vocês devem imaginar, ele parou de respirar, mas enquanto ele respirou, ele me louvou. Uau, que lindo. Se você ainda respira, tudo que você faz Meu precisa Deus. me louvar, me glorificar. E é por isso, Lígia, que assim, diante de todas as circunstâncias, eu sempre olhei, e isso é algo muito forte que outro dia eu parei para pensar, eu disse, quando o Edgar, ele tinha assim, ele era uma pedra enorme na minha vida. Imagina, desde os 12 anos, assim como o Ju, basicamente tudo que foi construído ele estava ali, né? Mas quando Deus tirou ele, eu me surpreendi de eu ainda estar de pé. E ali eu olhei e eu falei, olha, ele era uma peça muito importante, mas Jesus sempre foi, sabe, o principal, aquela coluna que mantém tudo de pé. E para mim foi uma surpresa, eu confesso, sabe? E eu olhei, eu disse isso outro dia, eu disse, olha, quando o Edgar faleceu, quando eu enterrava meu marido, eu disse aquela canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém. Aí você Amém. fala, olha, porque Jesus vive, meu marido estava morto, mas Jesus está vivo, sabe? Então você olha e fala assim, olha, tudo pode ter dado errado, mas Jesus está vivo, Jesus está comigo. Se Ele está aqui, eu posso qualquer coisa, né? Eu posso continuar, é necessário que eu continue, independente de qualquer situação, né? E isso é algo que é muito forte. Encerrar ciclos não é fácil, mudar não é fácil, Não porque é requer fácil. coragem, requer decisão, escolha, determinação, persistência. Né, E Flavinha? posicionamento. E a gente também tem que ter muita paciência conosco mesmo, né? Ah, isso é muito importante. Principalmente porque nesses períodos de mudanças, né, a gente conta com pessoas. A gente tem uma rede de apoio e a gente precisa dizer sim para ela. Interessante. Eu quero que você fale muito sobre isso. É um caos, Quando eu não né? digo não para a rede de apoios, o que acontece? Não, desculpa. As coisas ficam mais difíceis, né? E eu entendo assim, que no tempo que a gente está vivendo, a gente passou por esse caos da pandemia. Como minha mãe diz, né? Todo tempo vai ter alguma crise, vai ter alguma coisa, né? É verdade. Porém, nós temos que entender que a gente precisa das pessoas para estar do nosso lado ajudando a gente. E eu lembro, no comecinho dessa minha mudança, eu fiquei um pouco arredia a isso, porque eu não confiava mais nas pessoas. Não confiava nem em Deus. Essa é uma verdade. No meu choque, né, foi um processo, faz 1 ano e 5 meses. Perfeitamente. Né? Então, a gente tem que ter essa paciência, esse entendimento, para que a gente se conheça,
né? A gente precisa aceitar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, estar em conexão com elas, né? A família espiritual, as amigas, né? E eu aprendi, eu voltei a confiar. E é bom confiar, né? E entender que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. E como que foi para a estação certa. E como foi esse processo, Flavinha, de dizer sim para essa rede de apoio? O que te fez virar a chave? Você sabe dizer? Assim, em algum momento, falei assim, não, peraí, não, eu preciso agarrar essa rede de apoio para me ajudar e não só me ajudar, também ajudar as outras pessoas, porque a rede de apoio é isso. Então, eu te ajudo, você me ajuda e a gente vai seguindo. Você sabe dizer, assim, a virada de chave ou não? Lígia, particularmente, o que vem à minha memória hoje é que eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia que o Espírito Santo falava comigo todo o tempo, mesmo eu não querendo ele insistia em mim, mesmo eu não querendo. E foi num processo, sabe? O Espírito Santo falava comigo. Deixa eu agir através dela. Vai, só vai. E eu me entreguei ao sim do Senhor mesmo, de Jesus, do Espírito Santo. Eu confiei na palavra dele, entende? Hoje, agora, nesse momento, é isso que vem na minha mente. Amém. Mas houve um processo bem grande e ainda está sendo um processo para cada estação. E eu acredito, assim, plenamente que nós vamos conseguir dar conta desse propósito grande que Deus tem na nossa vida, né, Aline? Que não é ser a Flávia Decora, que não é ser a projetista, que não é ser... Enfim, que é ser filha amada de Deus. Né? E o que vira a gente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos dentro desse grande propósito até que Ele venha. Amém. Sabe o que é lindo, né? Você falando me faz pensar uma coisa. Hoje eu estava escrevendo muito sobre isso. Você fala, a gente, enquanto nós somos menores, a gente vai caminhando com o pai, né? E vai aprendendo dele ali, mas o pai é responsável por tudo. Então, assim, quem tem filhos menores de idade, se seu filho fizer qualquer coisa, o responsável são os pais. Sim. Nós somos responsáveis. E nossa obrigação é cuidar, ensinar. E às vezes tem muita coisa que a gente não se preocupa, né? Mas aí quando você atinge a maturidade, com ela vem uma responsabilidade, né? Eu vejo que nós estamos nessa fase, talvez nessa estação, que é de olhar e o pai olhar pra gente e dizer assim, filha, tudo que eu tinha para te ensinar, tudo que você tinha que aprender com exemplo, que você já passou. Agora é hora de você começar a fazer aquilo que você viu o pai fazer. Porque Jesus falava muito disso. Eu só apenas falo o que eu ouvi meu pai falar. Faço o que vi meu pai fazer. Então, você vê, eu olho para você, a Flavinha, gente, ela... todo mundo, acredito que todas as mulheres que empreendem sabem qual é o desafio dos primeiros 2 anos, principalmente do primeiro ano de uma empresa, né? E essa mulher aqui, ela deu conta de continuar uma empresa vivendo um luto de 25 anos de um casamento. Amiga, eu te admiro demais. Porque foi 6 meses, né? A empresa tinha. Entende? A empresa tinha 6 meses e essa mulher começou a viver um luto e se manter na loja. E você vê que isso foi o movimento que eu acredito que Deus tinha para você, né? Que você precisava se movimentar, você não podia ficar numa cama, assim como o movimento para mim veio através dos meus filhos, eu precisava de movimento nesses momentos, né? A gente não pode se excluir, por isso as pessoas são tão importantes, dar voz para as pessoas, mas aí você fica pensando, meu Deus, Deus chega esse momento que Ele fala, olha Flávia, você já aprendeu, filha, agora você precisa... nunca o pai vai se distanciar, ele está sempre ali, mas você não deixa de só ver o pai trabalhar, você começa a trabalhar com ele. Está na hora de você ensinar também, né? Outras pessoas. E você começa a trabalhar com o pai ali, dizendo, pai, olha, eu via meu pai fazer, agora eu estou fazendo aqui para ele, né? E ele está só lá de olhinho, então é maravilhoso. Meninas, bora para mais um intervalo? Vamos brindar a vida? Então, acabou, né? É permitido viver. Tome sua água, tá? Voltamos então, maravilhosos, vamos continuar esse bate-papo, lendo o nosso devocional. Vou continuar aqui então, meninas. Quando algumas árvores que antes faziam sombra secam em nossas vidas, é um sinal de que algo precisa ser alterado em nossa realidade. Podemos observar isso na história de Elias,
quando os carvalhos e as árvores do ribeiro secaram, ele se moveu. Quando alguma coisa que estava fluindo em sua vida começa a morrer, seja um relacionamento, uma fonte financeira ou alguma coisa que estava fluindo, é um alerta de Deus apontando para uma nova jornada. Meu Deus. Eu quero que a Flavinha comente essa parte da... Você quer dizer algo sobre essa parte? Basicamente é aquilo que a gente estava falando, né? A gente precisa se mover, se movimentar para viver o novo de Deus, né? Uau. E é triste quando a pessoa não compreende isso, né? Não tem esse preparo espiritual, né? E acaba morrendo, morre sonho, morre propósito. E eu fico pensando... Morre família, morre empresa. E eu fico pensando que se Elias continuasse ali, ele ia ficar torrado no sol. Exatamente, é isso que, né? Ele ia morrer. A estação mudou. A estação mudou. Exatamente. E eu tenho que estar aberta para uma nova jornada. É Deus avisando, ei, uma nova jornada. E você percebe o que você disse sobre a sua carreira, por exemplo, profissional? Que naquele momento estava mudando a tua posição, o lugar, mas não quem você era. Exatamente. Né? E aí você fala, Deus ele não muda, mas ele se move. E a gente precisa se mover junto com ele, né? A nuvem vai andando e isso nos habilita, né, Flavinha? Eu fico pensando, eu falo, a gente saber quem nós somos em Deus, ter essa confiança, sabe? Você fala, não importa onde eu esteja, desde que o Senhor esteja comigo. Não importa. Né? E a estação... E sabe o que é lindo isso aqui, que me veio à memória agora? Um dia, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, né? Falando sobre o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas e tal. E um pouquinho para frente vai dizer assim, que existe um tempo e um modo sábio de agir. Aquele versículo, ele ficou na minha mente por muito tempo, porque eu falei, peraí, existe um modo sábio de agir para cada tempo, para facilitar. E aí você pensa, se está um dia, por exemplo, de frio, adianta você sair de alcinha igual eu tô? Livre. O que vai acontecer com você? Morro de frio, A forma como doente. você está se vestindo vai mudar o tempo? Não. Não, né? Mas a forma como você se veste te prepara, te habilita para encarar o tempo de forma sábia, que vai facilitar a vida, né? Então você fala, nós estamos num momento difícil. Adianta a gente ficar batendo a cabeça e dizer, não quero mais viver, não vou... Adianta? Não adianta, querida. Não adianta. Na verdade, até pior. É pior, é como sair de biquíni no inverno. Exatamente. O biquíni é para uma outra estação, é um comportamento, é um posicionamento para outra estação. Existem outros momentos que Deus lugares. quer. E lugares. Então você fala, hoje a gente está enfrentando talvez um momento que vai precisar da gente entender, mudou o tempo. Aline, mudou. Outro dia, para eu dizer que eu não era mais casada, foi difícil. Foi. Como foi? Difícil. Engasgou assim. Doeu na alma dizer aquilo, sabe? E aí você dizer, mas é verdade, eu não sou mais. E eu preciso ser grata por aquela estação que eu vivi plena, de plenitude, mas olhar e dizer, a estação mudou. A estação mudou. Preciso me comportar de forma diferente, preciso... ter a vestimenta adequada para este novo tempo. Continuando aqui, ó. Se existem alguns ciclos que se encerraram ou que estão se fechando neste momento em sua vida, alegre-se. Sim, fique feliz, pois Deus trabalha com as estações e tempos. E se esse é o mover que está acontecendo, significa que o próprio Senhor está trazendo finalizações para a sua vida. Mas talvez você esteja resistente, mesmo que Ele já o tenha movido em determinada direção. Então, quero dizer a você que hoje há um convite estendido para que mergulhe nessa nova atmosfera. Quando resistimos à mudança, nossas energias são sugadas e nos impedem de prosseguir. Então, não tenha medo de se lançar para o novo. Uau! Meninas, não tenha medo de se lançar para o novo. Não tenha medo de se lançar para o novo. Quando eu digo isso para elas, estou dizendo em primeiro lugar para mim também, meu Deus. É verdade.
Essa questão também, né? Nós estávamos falando da nossa experiência, mas, por exemplo, às vezes tem pessoa que está morrendo no emprego, né? E não tem coragem de pedir demissão, né? E está ali morrendo. E Deus tem uma nova jornada, algo sobrenatural para a vida dela. E ela não sabe dizer, Mas não estou quero mais. agarrada com aquilo. Exato. Que mesmo que o que eu vou fazer se eu sair disso aqui? O que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar? Como é que, né? Como que eu vou subsistir? Está sofrendo, às vezes está sofrendo uma humilhação, né? E Deus não tem isso. E amiga, então vamos só falar até quem sofre um casamento abusivo. Meu Deus, meu Deus. A mulher que apanha ou a mulher que bate, porque tem as que batem também, não é verdade? É uma briga, xinga e fala mal e tá ali sofrendo nesse relacionamento. Aí tem os filhos também. E tem os filhos assistindo todo esse relacionamento. Infelizmente, existem casamentos que começam errado e vão terminar errado. Vai terminar errado. Essa semana eu ouvi uma amiga comentando sobre isso. Ela se separou, né? Ela tentou várias maneiras, né? Várias manobras, né? Mas não conseguiu levar o casamento adiante. E ela falou que ela não lembro a palavra exata, mas mais ou menos isso. Ela falou assim, eu fiquei sem um marido, mas meus filhos ganharam um pai. Uau. Então, é muito forte nessa questão Precisou também. Disso. Né? Precisou disso para os filhos ganharem um pai, porque daí agora o pai sabe ser pai. Olha só que tremendo, que situação né? triste, porque então, antes a gente conseguisse aprender, né? São coisas que têm que ser muito analisadas, mas a gente não pode viver como escravo, não, né? Exatamente. A gente precisa se libertar para a nova jornada. Exatamente. Vamos continuar aqui? Além disso, você deve estar se perguntando o que fazer quando a mudança chegar. Às vezes, nós ficamos paralisadas no caminho, com medo do que vem a seguir. Nossas perspectivas ficam focadas no cansaço, no desânimo, mas o nosso Pai nos convida a confiar e a seguir em frente. O processo é como a escola, em que aprendemos novas habilidades e adquirimos novas energias durante essa jornada. Durante o período da pandemia, nós vimos diversas pessoas que se perderam no processo, pois se fecharam para a transformação. É possível que você tenha se encontrado assim, mas eu quero dizer que o seu Deus é um bom Pai e Ele jamais o enviaria a uma guerra que você não pode vencer. Já existe em seu DNA uma capacidade de atravessar esse processo. Aleluia. Ou seja, está na identidade. Está na identidade. No nosso DNA. Está no nosso DNA. Nosso Pai é vencedor, logo eu sou vencedora. E isso a gente tem que se apropriar disso, né? Aleluia. Porque você fala, olha pra você ver, Lígia, o que você tem, talvez, do teu pai e da tua mãe? A gente não escuta, você é teimoso igual teu pai, você tem os olhos, então não é só físico, é também, né, na nossa personalidade. Sim. Ou seja, a gente trouxe coisas lá no nosso DNA. Você fala, espiritual não é diferente. Se eu tenho, como ser forte? As pessoas falam isso direto pra gente, né? Como ser forte na dor? Porque eu tenho um Deus que é fortaleza, que é torre forte, que é socorro bem presente na angústia. Eu vou aguentar. Eu tenho um Deus que é alegria, né? Que é um Deus de paz, Deus de esperança, um Deus que nunca falha, que nunca falhou e não vai começar comigo, né? Não foi porque meu marido morreu que Deus falhou, né? Não é porque algo se desfez que Deus falhou, não. E isso, gente, isso é tão lindo, porque você falou aqui, ó, nessa parte quando fala, né, habilidades. Eu me lembro que em 2020 eu precisei sair de um emprego. E foi uma loucura, porque eu estava reformando, eu tinha a construção de uma casa, eu estava com o cartão de crédito ali. E eu falei, como eu vou sair de um emprego? Eu tinha um bom emprego, eu tinha uma boa posição. E todo mundo, ninguém entendeu. E eu lembro que no dia que eu saí, eu fui dizer para uma estagiária minha, e eu disse para ela assim, um novo tempo requer novas habilidades. Uau. Na hora que eu disse aquilo para ela, o Espírito Santo falou para mim, isso serve para você, Aline. E ali eu fui entender que Deus estava já, era um prenúncio dessa nova temporada que eu encararia, que eu precisaria estar em casa para poder desenvolver um relacionamento que me daria todas as palavras que eu precisaria para essa estação, sabe? E aí você olha e você fala, a gente às vezes tem dificuldade de mudar, de dar um basta, como a gente estava falando, de encerrar ciclos por conta do medo, mas o medo é...
E ainda, né, essas habilidades já existiam dentro de nós, mas nós não sabíamos. Aí a mudança, a dificuldade fez com que a gente se conhecesse dentro desse processo. E começasse, e o processo desenvolve novas habilidades. Então, a habilidade, ela não vem instantaneamente, então é um processo. E aí você vai aprendendo essa habilidade. Tudo que você adquiriu, né? Ao longo do processo. Exatamente. Vamos continuar aqui para a gente já ir chegando para o fim do nosso programa. Agora é a hora que a gente fala. Em tempos de mudança, a primeira coisa que podemos viver é a possibilidade de ver a partir de um novo ângulo e passamos a enxergar coisas que não víamos antes. Quando você decide prosseguir, as paisagens que vê no decorrer da jornada o revelam novas formas de entender a vida, o seu próximo, a Deus e a você mesmo. Por isso é tão importante permanecer firme, dando passos rumos à renovação. Então continue caminhando e ainda que não tenha forças, a energia necessária chegará a você por meio do nosso Pai. Maravilhosas. Eu quero aproveitar esse momento aqui do nosso programa, que vocês olhassem bem ali naquela câmera e falassem cada uma um recado do coração de Deus para a vida dessas mulheres, baseado em tudo isso que a gente tem falado. Você, Flavinha, olha ali, ó. Bom, quero dizer para você que se você está passando por alguma mudança e isso está doendo, vai valer a pena. Segue aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, diga sim às pessoas que Deus está colocando no seu caminho para estar te dando esse apoio. E vai, porque vai dar certo. Quando a gente está no colo do Senhor Jesus, tudo vai bem. Amém. Só se entrega. Só se entrega. E você, Aline? Queria te dizer que você tem um pai, e é um bom pai. Talvez a tua relação com teus pais aqui na Terra te feriram em algum momento, né? Mas o nosso Deus, Ele é um bom pai. E você é filha, e você é única, sabe? E que você lembre-se de que tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem é seu também. Você pode se apropriar disso, sabe? Deus é forte, então você pode tomar posse de toda a força que você precisa para continuar. Deus é alegria, sabe? Você pode tomar posse dessa alegria mesmo que as circunstâncias estejam um caos na tua vida. Você pode sorrir. E esperança, sabe? Que você tome posse de tudo isso que é do teu pai, porque é seu e isso está dentro de você. E que você continue, sabe? Sorrindo e cumpra o propósito de Deus na sua vida, mesmo que as coisas mudem, mesmo que o novo não seja da forma que você pensou. Mas vai ser maravilhoso, né? Uau! E o meu recado para você, às vezes você se sente inadequada para essa nova estação. Porque uma nova estação vai gerar mudanças, vai gerar a necessidade de um novo posicionamento. E esse posicionamento você não está acostumada a ter. E está tudo bem, porque é durante esse processo que as habilidades são conquistadas. Então, minha linda, levanta dessa cama, levante desse sofá, se posicione como a mulher que Deus fez para que você seja. Lembre-se do seu pai. Não terreno, como disse a Aline, mas o seu Pai Celestial que te acompanha em todo o tempo, tá bom? E eu quero agradecer a cada parceiro que faz desse programa ser uma realidade. Sem vocês, essas duas não estariam sentadas aqui comigo, nós não ouviríamos essa história, não alcançaríamos os lares. Então eu quero te dizer muito obrigada. E espero vocês, os nossos lindos telespectadores, no próximo programa. Tchau!